Imagina a situação da pessoa que compra um carro com alienação fiduciária e ele vem a inadimplir o contrato. Então a financeira vai entrar com ação de busca e apreensão, na qual o devedor será intimado para pagar. E aí ficou a discussão no STJ sobre qual seria esse prazo e a partir de quando ele é contado. E antes de eu abordar o tema 1279, que foi o último julgado pelo STJ sobre o assunto, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação sobre o que já tem no STJ sobre o assunto, certo? A gente já tem alguns temas julgados pelo STJ. O primeiro tema, na verdade, não seria bem um tema, é uma súmula, que é a súmula número 72, na qual o STJ fala sobre a questão da configuração da mora do devedor. E o STJ disse que, de fato, o credor tem que comprovar que notificou o devedor antes de entrar com a ação de cobrança, certo? Então, de fato, o credor tem que notificar o devedor e também tem que comprovar que fez essa notificação. No tema 530 do STJ, por outro lado, o STJ disse que essa notificação pode ser feita via cartório, mas esse cartório não precisa ser sediado na mesma comarca do domicílio do devedor. Então, pode ser, por exemplo, um cartório do domicílio do credor, que aí remete uma carta para o domicílio do devedor. E sobre essa remessa da carta, a gente tem aqui o tema 1132, no qual o STJ diz que é suficiente que o credor comprove o envio da carta. Não precisa comprovar que ela foi de fato recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, certo? Então, apenas é necessária a comprovação do envio dessa carta. E aí, como eu disse, esse envio, conforme tema 530, pode ser realizado em cartório de outra comarca, certo? Em relação ao domicílio do devedor. Outra questão diz respeito à purgação da mora, porque anteriormente à Lei 10.931 de 2004, havia previsão no Decreto-Lei 911 de 69, no sentido de que o devedor poderia purgar a mora, que é o quê? É pagar apenas as parcelas vencidas. Ou seja, ele paga as parcelas vencidas e mantém o contrato em relação às vincendas, né? E agora a legislação ela diz que tem que haver um pagamento da integralidade. E o STJ disse que então essa alteração normativa, né, a partir da Lei 10.931 de 2004, vai ser aplicada aos contratos firmados após a alteração da lei. Então, para os contratos a partir dessa lei aí, o devedor não pode mais purgar a mora pagando apenas as parcelas vincendas. Ele vai ter que quitar todo o contrato para ele continuar com o bem. Então, vamos agora aqui para o tema 1279, foi julgado mais recentemente pelo STJ. A questão controvertida aqui diz respeito à contagem do prazo, porque o artigo 3º, parágrafos 1º e 2º do Decreto-Lei 911 de 69, que rege essa ação de busca e apreensão, fala no pagamento, né, na necessidade de quitação da dívida, no prazo de 5 dias contados da execução da liminar. E ficou uma discussão sobre um certo conflito aparente de normas aqui com o Código de Processo Civil, porque no Código de Processo Civil se diz que os prazos são contados da citação, da intimação, da notificação, enfim, da comunicação do devedor. Então ficou a dúvida se vai ser contado da efetiva execução da liminar ou da citação ou intimação. E prevaleceu, então, a disposição aqui do decreto-lei, porque se aplica aqui o princípio da especialidade, porque essa norma aqui é especial em relação à norma do CPC, portanto, excepciona a regra geral do CPC, o fato de estar previsto aqui numa norma especial. E o STJ, quando foi julgar esse tema, ele até rememorou que o tema 722, eu já comentei sobre ele, que fala sobre a necessidade do pagamento da integralidade, ele já mencionava esse prazo de 5 dias, certo? Após a execução da liminar. No entanto, naquele precedente não foi de fato discutido o termo inicial desse prazo, porque a discussão lá era, na verdade, sobre o pagamento integral. Então, o STJ decidiu agora retirar qualquer dúvida, né, para afirmar que, de fato, o prazo deve ser contado a partir da execução da liminar. Então, a tese ficou assim redigida agora: nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida
previsto no artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar. Portanto, não é da data da intimação ou da citação. E se gostar desse conteúdo, lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e também de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.